Sob o aspecto filosófico, porque é interessante também nós levarmos isso para o âmbito da filosofia, porque há autores e filósofos que se debruçam sobre esse tema. Inclusive, quando eu fazer uma propagandinha aqui bem rápida, né? Aliás, muitos que já me conhecem já estão cansados de conhecer. Quando eu fiz a minha tese de doutorado e depois eu transformei nesse livro, O Processo de Justiça Transicional no Brasil, o meu ponto principal aqui foi a discussão da lei da anistia. Eu vou falar da anistia daqui a pouco, né? E ora, um dos temas centrais para se debater anistia, indulto e graça é o perdão. Por isso que eu estou falando de perdão aqui agora. E para poder referenciar de forma teórica, né, fazer uma referência teórica para o meu trabalho, eu me debrucei sobre os estudos, né, sobre os textos de alguns filósofos, para poder trazer o fundamento que eu precisava para poder debater de forma mais ampla o tema. E dentre eles está lá a Hannah Arendt, no seu livro A Condição Humana. E olha, vejam a profundidade, né, com que ela trata o tema, porque ela diz que a faculdade de perdoar é a única solução possível para o problema da irreversibilidade da ação humana. Então vejam vocês, né? A Hannah Arendt, ela já relaciona a questão do perdão com a conduta do ser humano e traz essa discussão para questões e para um conceito e para uma noção de tempo passado, tempo decorrido, porque quando ela se refere a um problema da irreversibilidade da conduta humana, o que ela está querendo dizer com isso? Que uma conduta humana foi praticada, obviamente, no passado, e essa conduta ela precisa de alguma análise, de alguma avaliação. E se aquela conduta, por já ter ficado no passado, ela se tornou irreversível, não tem como mais consertar aquele ato que foi praticado, então ali só resta um caminho, ou dois caminhos, eu vou falar dos dois, que é o perdão, primeiramente. Então, o perdão ele se serviria para isso, porque o perdão ele colocaria um ponto final numa determinada questão e não se debateria, não se discutiria mais aquela questão que se tornou irreversível. Porque, óbvio, se for algo que o sujeito fez e tem conserto, ele pode ser reparado, ou é, ele pode ser restabelecido, não há necessidade de eu chegar e perdoar, ou até mesmo provocar alguma outra ação ou situação em cima daquilo, né? Porque ainda é possível você recuperar. Agora, a partir do momento que se torna irreversível, é que entra o problema do perdão. E eu disse que teria uma segunda solução. Qual que seria? Solução não, mas vamos dizer, uma outra forma de se lidar com isso, né? Que seria o quê? Eu vou voltar aqui depois. A vingança. Então, aqui nós devemos confrontar perdão e vingança, que também são dois temas jurídicos, né? Porque a vingança, ela pode, inclusive, ser um agravante. Isso, para a aula de direito penal, né? Se discute muitas das vezes se a vingança ela é uma agravante, uma qualificadora, um elemento que vai qualificar o crime, né? Ou, eventualmente, pode ser apresentado como algum tipo de justificativa, né? Ou seja, são temas que tocam também o direito penal. Mas o fato é que a vingança, diferente do perdão, ela não bota um ponto final na questão. Pelo contrário, né? O ato de vingar, além dele ser também moralmente bastante questionável, né? O ato de vingança, muitas das vezes, ele também pode até, como eu disse, pode até se agravar, se tornar um crime ainda mais grave. Ele não põe fim na questão. E aqui na minha tese, né, eu cheguei a colocar aqui, lembrar no rodapé, num dos rodapés que eu estabeleci aqui no tema, e quando entra nessa questão da vingança, tem um filme, o filme do Walter Salles, dica cultural agora, aqui, né, abrindo parêntese. Não sei se vocês já viram um filme que é estrelado pelo Rodrigo Santoro, que se chama Abril Despedaçado, que basicamente conta uma história de que, se vocês conhecem o filme, vão comentando aí, se já assistiram, ou se vocês têm alguma outra sugestão de leitura ou
de filmes, né, que tratam tanto do perdão quanto da vingança. Vão colocando aí nos comentários, que depois eu vou voltar e se eventualmente comentar a respeito. Mas nesse filme, Abril Despedaçado, praticamente a história gira em torno das disputas, né, de duas famílias lá no sertão do Nordeste, onde elas disputam e tem uma tradição basicamente de confronto, né, entre as famílias, onde o primogênito, um dos filhos, sempre vai e mata um assassino ao outro e fica aquela guerra infindável, né? Porque a vingança é isso. A vingança, ela provoca reação. A Hannah Arendt, ela usa essa expressão, esse conceito, essa palavra, né? Que a vingança é um ato de reação. Tracinho ação, porque é uma ação concomitante não, uma subsequente à outra. E aí nunca cessa, nunca traz tranquilidade, nunca traz paz para uma determinada situação. Aqui eu pulei um slide, porque foi o post que eu fiz ontem, né? Do Jacques Derrida, que também é um filósofo, né? Onde ele fala que só se perdoa o imperdoável. Ou, como disse a Hannah Arendt, o irreversível, né? Pois o que é perdoável, perdoado está. Isso está lá no Instagram. Quem não me segue pode seguir, pode curtir, compartilhar também, apenas para ajudar aí na ilustração dessas nossas discussões, né? E também, como não poderia deixar de ser, né? I'm Vengeance, né? Aqui, ó, Batman. O Batman ele se apresenta nesse filme novo, né? Do The Batman, do Matt Reeves, como a vingança. Isso é no comecinho, né? Ele traz toda uma discussão, né, sobre ele ser o símbolo que representa a vingança. Porque todo mundo sabe, acho que todo mundo conhece a história básica, né, do Batman, né, do Bruce Wayne. Ele vivenciou, né, obviamente, nessa história ficcional, ele vivenciou o assassinato de seus dois pais. E desde criança ele cresceu com aquele sentimento de vingança e foi o que motivou a vestir o manto do morcego, né, e se tornar... Essa aqui é o Batman do Frank Miller, né, o Cavaleiro das Trevas. E ele passou a usar, então, o manto e combater o crime, encarnando, né, o medo e tentando incutir, né, nos criminosos, nos mafiosos e nos supervilões o medo, por meio também de ser considerado, então, esse espírito da vingança, esse vigilante que quer representar a vingança do crime na cidade Gotham, que respira crime para todos os lados. Só que tem um ponto interessante, eu vou dar um spoilerzinho aqui, ó, se vocês não quiserem ouvir, deixa no silencioso, depois eu volto. Quando eu voltar com o slide, eu já não terei mais os spoilers. Mas é interessante demais o filme, né? E eu reassisti ontem esse filme, porque mostra a trajetória do Batman. E ele vai ver que no final, né, vai perceber que a vingança, ela justamente ela não compensa. Porque da mesma forma que ele, como um mascarado, começa a combater o crime e transmitir essa imagem e esse símbolo de vingança, outros indivíduos começam também a utilizar essa mesma justificativa da vingança e se voltarem contra o resto de toda a sociedade. Então o Batman começa a se questionar. Eu, então, sou um agente da vingança, então sou igual a esses criminosos que eu estou combatendo? Né? Aquela outra frase do Nietzsche, né? Quando você olha demais, de forma profunda para o abismo olha de volta para você. Né? Então, tudo isso, todas essas relações aí com a filosofia, e no final o Batman percebe, Bruce Wayne, né, vai perceber que ele tem que encontrar um outro simbolismo, né? Talvez a esperança, ao invés da vingança, simbolizar então a esperança. E fim dos spoilers aqui. Tá bom, gente? É isso.